Nos últimos tempos, eu tenho observado um movimento, e principalmente no Twitter, que é a rede social que mais pauta o debate político hoje no Brasil e no mundo, falando sobre o Ciro Gomes, que talvez essa eleição de 2026 fosse de fato a hora do Ciro Gomes, olhando os espectros políticos que a gente tem, enfraquecidos da maneira como estão, né? Bolsonaro sem poder concorrer e o Lula enfraquecido, talvez não concorrendo também. Esse seria o momento do Ciro para se tornar presidente do Brasil. E muita gente tem comentado sobre isso também. Eu tenho visto um movimento de pessoas falando, cara, tá aí, eu daria uma chance pro Ciro em 2026? Cara, eu votaria no Ciro em 2026? E geralmente, pessoas que não são tão ligadas assim ao trabalhismo, ou seja, espectro político de pessoas que talvez estejam ali no centro-direita, no centro-esquerda, que são a maioria das pessoas. Essas pessoas não são a minoria, só que elas são uma maioria menos barulhenta. E aí fica a pergunta, será que o Ciro Gomes tem de fato chance em 2026? Será que dá pra gente considerar essa chance relevante? E o que pode acontecer em 2026 para colocar o Ciro dentro da presidência da República ou para tirar o Ciro da presidência da República? É sobre isso que eu quero comentar nesse vídeo de hoje. Eu fiz um vídeo há pouco tempo falando sobre por que eu desisti do Ciro Gomes. E para quem entendeu o vídeo, para quem foi pro vídeo além enfim, do título, e a maioria fez isso porque eu vi os comentários, a maioria entendeu a minha crítica ao Ciro Gomes naquele vídeo, era uma crítica muito mais de digamos assim, um fã que estava frustrado do que alguém que estava, de fato, desconsiderando o nome do Ciro Gomes para ser votado, ou alguém que não queria que o Ciro Gomes chegasse à presidência da República. Como eu disse e repito, eu votaria no Ciro para presidente do Brasil, para síndico do prédio, para qualquer for, onde ele se candidatar, eu vou votar no Ciro porque ele me representa em termos políticos e o espectro político que eu acredito. Mas não interessa só o meu voto. No final das contas, o meu voto diz muito pouco. Pessoas que pensam assim como eu, se a gente for pegar a raiz do núcleo duro do cirismo, a gente viu. A gente se tornou o quê? 3%? Se a gente esticar muito e desconsiderar a polarização, 10%. Então, assim, é muito complicado a gente depender disso. Mas será que esses movimentos que a gente está vendo e aqui eu trago para vocês, será que eles são de fato representativos daquilo que a gente vai encontrar em 2026? Olha o que esse cara falou aqui. O Ciro é o único candidato abertamente de esquerda que eu considero voto. O único. Preferiria 1000 vezes esse keynesiano arrochado do que essa merda que a gente tem hoje. O Ciro não ia dar palco para o progressismo, porque ele é o único de esquerda do Brasil que ainda liga pro trabalhador. Você percebe que não é um cara que, né, é do espectro político propriamente do Ciro, até porque se fosse, ele não falaria que ele é o único candidato abertamente de esquerda que ele considera. E aí tem outra pessoa falando aqui, a Gabi falando, vamos nos reunir e colocar o Ciro na presidência em 2026 e pronto. E aí outra pessoa falando aqui, depois eu vou ler o da Giz aqui, mas outra pessoa falando, na moral, eu votaria fácil no Ciro Gomes. E assim, você percebe que não são pessoas de fato voltadas para o espectro político do Ciro propriamente, porque senão a pessoa não falaria assim, na moral, eu votaria no Ciro Gomes. E aí outra pessoa aqui falando, discordo muito do Ciro, mas eu votaria fácil nele contra o Lula ou o Bolsonaro. Então você percebe que todas essas pessoas são pessoas que não são pessoas muito ideológicas, nem para um lado nem para o outro, mas são pessoas que, olham para o que o Ciro fala, olham para a crítica que o Ciro faz e falam assim, cara, faz sentido o que esse cara tá falando, faz sentido a crítica que ele tá fazendo. E por que isso acontece? Eu quero pensar aqui junto com vocês. Acontece muito pelo fato da gente estar vivendo nesse momento agora o meio de um governo. Se vocês observarem, 2025 é o meio do governo do Lula. Você teve aí, ele entrou em 2023, 2024 e começa o terceiro ano de mandato do governo. E aí aquela polarização, digamos assim, eleitoral, aquela polarização que aproveita para explorar o que de pior há no outro lado e colocar todo o terrorismo eleitoral em cima do outro candidato, ela meio que já se dissipou da última eleição. E ela também não está tão próxima assim da próxima eleição para que isso comece de novo a se aflorar. Então, os candidatos que apresentam mais proposta, que normalmente são mais preparados, eles começam a se sobressair de novo, porque a vida no concreto não mudou. A vida no concreto continua ruim. A pessoa vai no supermercado e tá R$30 o café. Então ela olha e fala assim, caraca, bicho, votei nesse cara e esse cara não mudou nada. Porra, tá aqui, deixa eu escutar aqui que esse outro cara, que não é o que tava antes, tá falando. Pô, faz sentido o que ele tá falando. Por que a gente não coloca isso em prática? Talvez eu votaria nele. E aí, como você não está tão próximo da última esculhambação eleitoral
dos últimos de 2022 e nem tão próximo da próxima esculhambação eleitoral que vai ser 2024 2026, e quando eu falo esculhambação eleitoral é explorar o que há de pior mesmo, é o famoso o Brasil vai virar Cuba, é o fascista, é o comunista, vai fechar igreja. Se votar nele, a gente vai comer cachorro. E se votar no outro, a gente vai virar uma ditadura. Ou seja, não tô nem querendo fazer juízo de valor aqui para dizer se isso é certo, se é errado, o que é certo ou o que é errado em relação a isso. Mas eu tô dizendo que o que há de pior que se explora durante a eleição, que é o que faz as pessoas irem para o extremo, não tá aflorado agora em 2025. E é por isso que você vê todo mundo falando assim, tá, eu daria uma chance pro Ciro Gomes em 2026. Só que o problema é que isso não se sustenta na prática até 2026. Porque quando isso voltar, quando se aflorar de novo essa disputa e essa exploração do que há de pior na sociedade, do que há de pior no outro, e começar o terrorismo do tipo, se não votar no Bolsonaro, vai ter mais 4 anos de Lula. E aí começa a esculhambação, começa a cachorrada. Ou, se não votar no Lula, o Bolsonaro volta. E aí começa, porque é o fascista, é o ditador, o outro é o comunista, o outro é mais 4 anos de comunismo e vai quebrar o Brasil. E ele não quebrou agora nesses 4 anos, mas se deixar ele nos próximos 4, aí vai quebrar de vez o país, não tem a menor condição. E aí os votos vão para os extremos. E não se sustentam no candidato que, em tese, teria até as melhores propostas, mas não é o candidato que representa esses extremos. Além do que, e aí vem um próximo passo, que é outra coisa que eu queria comentar com vocês, o que acontece é, se o Ciro chega nas primeiras pesquisas eleitorais de 2026, quando estivesse começando a levar mais a sério o período eleitoral, na segunda posição, tirando ou Lula ou Bolsonaro, o que acontece no final das contas é que ele começa a tomar porrada ou da máquina petista ou da máquina bolsonarista. E essa porrada vem com muita força, meu amigo. Essa porrada vem falando atrocidades do Ciro, falando que, se for no caso do lulista, que o Ciro é linha auxiliar do bolsonarismo, que o Ciro é fascista, que o Ciro como é que eles falam? Que propaga as mesmas ideias do bolsonarismo, que o Ciro que quem vai governar é a direita, se o Ciro tiver... Ou seja, todas as atrocidades que a gente sabe que não existem, mas que a gente viu acontecer em 2022 e vão acontecer de novo. Da mesma forma, se o Ciro estiver tirando o candidato do bolsonarismo do segundo turno, o que vai ser explorado é que o Ciro ontem estava com o Lula, que já foi ministro do Lula, que o Ciro, na hora que o sapato aperta, ele ajuda o Lula, que ele é linha auxiliar do petismo. Ou seja, como é que você sobrevive a isso? Você só sobrevive a isso de uma forma, tendo máquina política, tendo o controle da narrativa. 48 leis do poder, inclusive, para quem nunca viu, é bom ver. Se você não tiver a capacidade de sustentar a porrada, você não consegue, porque no momento em que vai se aproximando da eleição e que vai ficando interessante bater em você e não mais no outro, não mais em quem está no poder, porque claramente ele não vai sair do segundo turno, se for o caso do bolsonarismo, ou não mais bater no Bolsonaro, porque claramente quem está te tirando do segundo turno é o Ciro, no caso do petismo, se for o Ciro tirando o candidato do PT do segundo turno, você vai para a máquina de moer, seja petista ou bolsonarista. E se você não tiver uma força de militância desenvolvida ao longo dos 4 anos do último período eleitoral, você não vai conseguir tancar isso. E foi exatamente isso que eu falei no outro vídeo. E, cara, eu fico triste de pensar isso, porque assim, eu queria ter essa mesma sensação e essa mesma esperança, porque, cara, eu acho que poucas pessoas queriam ver mais o Brasil presidido pelo Ciro Gomes do que eu. Assim, cara, eu criei um canal disso. Eu não preciso falar mais muita coisa. Mas eu, sinceramente, não consigo acreditar, porque eu sei o que acontece. E eu tenho petista, inclusive, na minha casa. E eu sei como é que é, porque eu fico lá 3 meses, 4 meses, convencendo a pessoa, dizendo assim, não, cara, mas vota. Não, mas mesmo que ele não tenha chance de ganhar, mas vota nele. Por quê? Porque, porra, você não pode deslegitimar o projeto do cara. Se o cara aparece com 3%, 2%, como foi da última vez que aconteceu com o Ciro, como é que ele vai, pelo menos, pleitear que as propostas dele sejam inseridas
no plano de governo de quem vai governar. O cara vai virar e vai dizer assim, meu irmão, tu tem 3% de voto, o que é que tu tá querendo influenciar em alguma coisa aqui? Tu deslegitima toda a tua proposta, vota no cara. Ou seja, eu faço toda a argumentação. E aí quando chega no dia da eleição, o cara que é petista, ele vai votar no 13 lá, não tem jeito, ele vai votar em quem o Lula mandar. E quando chega pro outro lado, e que eu também tenho um bolsonarista aqui em casa, quando chega na eleição, ele vai votar no 22 ou no 17, ou seja, lá no que for, porque ele não consegue. Então, assim, ou você passa 4 anos fazendo um trabalho de militância que eu não vi o Ciro fazer. Diga-se de passagem, eu já fiz as críticas no outro vídeo lá, enfim, quem quiser assista o porquê eu desisti do Ciro Gomes, entre aspas. Ou então você não vai tancar. E aí fica, que eu falei pra vocês que eu ia mostrar no final, o comentário aqui da Giza, que é o quê? Eu espero que o Ciro Gomes não caia nessa fique de que vão votar nele em 2026. Meu querido, continue curtindo a sua família e publicando a sua newsletter. Esse povo fala isso agora, mas quando chegar a eleição, vão votar em qualquer poste que o Lula indicar. Cara, eu queria não acreditar nisso, mas é isso que eu continuo acreditando. Infelizmente. E eu não sei se ainda dá tempo de firmar uma proposta forte de um trabalhismo que consiga ser competitivo nas eleições de 2026, ou talvez só para 2030, ou seja lá para quando. Mas eu acho que é urgente a gente fazer isso, porque senão a gente vai continuar sempre apanhando e sempre indo para os lados da polarização. Tão logo essa polarização começa a ficar mais clara quando vai chegando perto da eleição. E a gente tá cansado, bicho. Ninguém aguenta mais isso. Mas quero saber a opinião de vocês. E aí, o que você acha? Você acha que o Ciro tem condição de ganhar uma eleição em 2026? Da maneira como tá hoje? Da maneira como você tá vendo as movimentações nas redes sociais, o pessoal falando e tudo mais e tal? Você acha que, cara, esse povo fala isso, mas 2026 todo mundo vota no poste que o Lula mandar, todo mundo vai votar no poste que o Bolsonaro mandar e não vai ter jeito. Mesmo num cenário sem Lula e sem Bolsonaro, o Ciro não tem condições de ganhar 2026. O que você acha? Quero saber de você. Deixa aqui nos comentários. Tamo junto. Até a próxima. Valeu, falou e tchau. Até mais.